Metropolicast. Conectando ideias, transformando metrópoles. Hoje estamos aqui direto do G20, numa discussão extraordinária sobre a região metropolitana do Rio de Janeiro. E a gente vai conversar com Maurício, com Aloísio Rodrigues, Franques Dias, sobre o planejamento urbano inteligente e resiliente, né, Maurício? O que é essa história? Eu acho que o principal disso, além do planejamento, que é fundamental, é a resiliência, porque planejar a gente muitas vezes planeja, mas persistir é muito difícil. O trabalho que vocês têm feito no IRM, eu acho que é muito por aí, né? É isso, Ricardo. Bom dia aí, parabenizar aqui a você pelo podcast, ao Franques Dias, que é o nosso diretor de desenvolvimento, ao Aloísio, que é o nosso consultor lá, técnico para todas essas ações aí ligadas a toda a parte da organização urbana, né, que tem dentro da nossa região metropolitana. A gente já tem tido muita oportunidade de falar em relação ao IRM, do nosso planejamento estratégico, né? A gente é um órgão que ele tem toda uma legislação própria. A gente executa ações de uma região metropolitana que tem uma governança plena, conforme uma lei federal, que é o Estatuto da Metrópole. E a gente já tem tido algumas ações que são muito interessantes. Uma delas, a gente estava aqui conversando um pouquinho, o nosso diretor de saneamento, Bruno, vocês não estão vendo, mas ele está aqui participando com a gente, ele está escondido. Está monitorando. Está monitorando a gente. Para ver se a resiliência é realmente resistente. Mas a gente começou todos os nossos planejamentos, todos os programas e todas as ações do nosso plano estratégico alicerçado em 3 pilares, né? Saneamento, energia e tecnologia. De saneamento foi o primeiro. A gente teve a oportunidade de, ainda em 2020, por conta da atualização do marco regulatório, implementar a primeira concessão metropolitana na área de saneamento no Brasil. Então, nós fizemos essa concessão especificamente para a parte de distribuição de água e esgotamento sanitário. Isso aconteceu em 2021 e a gente está aí completando, chegando agora ao 3º ano dessa concessão. Diria que com muitos desafios ainda pela frente, mas com um cenário que a gente consegue ver uma luz no fim do túnel. Hoje a gente consegue dizer com certeza para o cidadão metropolitano que em 2033 ele provavelmente vai ter a água na casa dele. 98% é a meta da universalização e isso está sendo percorrido, né, nessa concessão, da mesma forma que o esgotamento sanitário também tem uma meta de 90% e a gente vai conseguir chegar nesse E o IRM está monitorando isso. O IRM é o órgão que foi eleito não só por ser o representante dos titulares dos serviços, como eu comentei, essa é uma concessão metropolitana, mas principalmente pelo papel de neutralidade que ele tem dentro desses atores todos, né? E principalmente pelo papel técnico. Então, o IRM é, de fato, o órgão que faz o monitoramento de toda essa concessão e, obviamente, esse monitoramento é entregue para uma agência reguladora que tem a missão de, aí sim, ela fazer a regulação desses contratos. Mas, quando a gente fala de planejamento inteligente, esse tema do saneamento, ele só foi o indutor de uma ação muito maior que está vindo a reboque, tá? E essas ações, elas vão muito de encontro à criação, né, de novas centralidades, tá? Há uma modalidade onde a gente pare um pouco de ficar fazendo obras em cima de obras e comece realmente a ter um cenário, um desenho mais real em termos arquitetônicos, em termos de qualidade de vida para o cidadão. E quando a gente fala da resiliência, a gente precisa lembrar que a gente está diante de um cenário real hoje no planeta, que é a mudança climática. E a nossa região metropolitana, ela sofre esses efeitos de uma forma devastadora. Nós sofremos os efeitos, quer seja por incêndio, quer seja por encostas que vão desabando, quer seja por seca, enfim, a gente realmente tem
uma série de impropérios, né, que a gente acaba sofrendo em relação a essas mudanças climáticas, que a gente também está cuidando disso no IRM. Então, o planejamento inteligente que a gente tem abordado muito é isso, é integrar todas essas ações de maneira única, para que a gente não fique fazendo uma série de eventos pontuais que, ao final, acabam tendo que retornar e fazer mais do mesmo. No fundo, o que a gente está falando na região metropolitana são de políticas públicas de Estado e não de governo. Excelente, excelente, porque a gente fica muitas vezes vendo ações pontuais para que haja um reconhecimento do cidadão por aquele agente público que precisa do momento da eleição, mas é uma questão muito para além, é uma necessidade há uma necessidade de um planejamento de Estado, da gente continuar, não é um plano de 4 anos, não é um plano de 8 anos, é um plano de vida, né? O que a gente precisa? Vamos olhar 50 anos para frente e imaginar o que eu posso começar a fazer. Então, você estava falando das regiões metropolitanas e uma cidade cosmopolita como o Rio de Janeiro e o seu entorno, né? A maior contribuição de CO2 é proveniente de veículos. E a gente ainda continua decidindo pegar o nosso carro flex e botar gasolina. Você fala, amigo, é flex? Por que você não está botando etanol? Exatamente. Então, são várias decisões que, durante os nossos dias, durante a nossa vida, a gente pode ir tomando, né, não? Ô, Aloysio, seria interessante você contar um pouco para a gente do que é o planejamento, como é que vem sendo feitas essa organização para o Maurício acompanhar, né, os conta para a gente um pouquinho, conta para a gente quem é o Aloysio também, né, até para quem está lá assistindo falar, não, legal, o Aloysio é carioca, ou ele é pernambucano, ou ele... Legal, ele está integrado nesse sistema dessa forma. Eu sou arquiteto urbanista, nascido, criado em Niterói, morador de Niterói. Sou consultor, né? Presto serviços hoje ao IRM, colaborando no apoio técnico ao desenvolvimento dos projetos que o Maurício repassou. E nesses projetos a gente pode destacar 2, né, Maurício? O Metrópole Inteligente e o Sistema de Monitoramento de Desastres Naturais. Esses 2 projetos vão dentro dessas questões do planejamento sustentável e resiliente. Uma curiosidade, não sei se eu já falei isso com o Franks, mas o termo resiliente vem da engenharia mecânica. É a capacidade de um material retornar ao seu estado original. Sim. Né? Então, dentro desse conceito... A elasticidade. A elasticidade. Então, dentro desse conceito, na questão, principalmente, a gente pode fazer esse paralelo com esse projeto, com o projeto do sistema de monitoramento, que pretende colaborar com com a recuperação e com a recuperação da cidade em casos de ocorrências não previstas e repentinas. E o monitoramento ele vai trazer a possibilidade para a região metropolitana uma capacidade de planejamento e recuperação mais imediata. E com isso, assim, trazer uma organização e juntada de dados que possa cada vez mais ampliar a capacidade de previsão, né, dessas ocorrências. E com isso a precaução se torna parte importante do planejamento. É muito importante. Você sabe, você me fez lembrar um professor que eu tive de arquitetura, que ele gostava de brincar com a turma, falava assim, legal, vocês vão planejar essa área, vão urbanizar essa área, e aí todo mundo empolgado lá de começar logo o projeto, e aí ele falou, ótimo, e os caminhos que vocês vão fazer nessas praças? Qual vai ser o caminho? Aí todo mundo cheio de ideia. Não, a gente faz por aqui, porque o ponto de ônibus está aqui, cruza, põe as pedras. Não, está todo mundo errado. E aí eu vou para a plasticidade, para além da elasticidade, né? Uhum. Como que o urbanismo é importante, é vivo, e é necessário a conexão com o cidadão, porque ele falou, cara, isso a gente vê. Você vai botar o caminho
2 meses depois ou 3 meses depois da praça pronta, porque quem circular por ali vai marcar por onde quer andar. Senão você vai ver as pedras e caminhos de ratinho, né? Ali diferente daquele determinado caminho que você traçou. Então, a necessidade de sintonizar a partir do momento daquela nova estrutura numa cidade com um novo estilo que esse cidadão vai conviver com aquilo, né? Sim, sim. Tem a questão também da questão da saúde, da ventilação, né? A questão do planejamento da cidade e do uso do solo é super importante. O PEDUI, né, ele tem como conceito principal o conceito de centralidade. A conectividade entre essas centralidades é importante para que a vocação dessas centralidades, nessas cidades, cada um com a sua vocação econômica, social, cultural, elas se conectam e consigam construir um tecido vivo, original, e esses caminhos que você fala são as conexões entre essas centralidades, entre essas culturas, entre toda essa diversidade que está presente na região metropolitana do Rio de Janeiro. Em todas as grandes metropolitanas, nós estamos aqui, eu estava vendo ali a abertura do evento com o Paulo Protásio, que é um mestre, né? E nós estamos numa conurbação muito importante, numa megalópole, que se a gente não olhar para o Rio de Janeiro de uma forma responsável, capaz e resiliente, como é que a gente se conecta a São Paulo, que também precisa se estruturar, assim como nós estamos nos estruturando e caminhando numa linha bem consistente, né? Como é que a gente conecta isso? Como é que a gente fala em trem-bala? Como é que a gente fala em um monte de coisa se não há essa construção desse ser vivo que é a vida em uma metrópole? Que é a vida em uma metrópole, que é talvez alguns passos para além do que hoje a gente consegue visualizar, mas hoje a gente consegue ter uma direção lá no IRM, né? Franks, conta um pouquinho para a gente quem é o Franks, como é que você tem colaborado nesse processo. Boa tarde, bom dia ainda, né, Ricardo? Primeiro, é um prazer dividir o podcast aqui com o Maurício e com o Aloísio. São colegas muito preparados. E a gente vem nesse desafio lá no Instituto Rio Metrópole de desenhar, conforme o Maurício falou, políticas públicas de Estado e não de governo. O IRM, o Maurício, inclusive, costuma nas falas dele fazer uma provocação ao público de quem, quando a gente está presente no evento, conhece o IRM. E a maioria dos eventos em que a gente está presente, poucas pessoas ainda conhecem o órgão. É um órgão muito jovem. A nossa região metropolitana ela data de 1974, mas o formato atual data de 2018. E o Instituto Rio Metrópole foi implantado em 2019, por força da legislação que criou a região metropolitana do Rio, no formato atual, em 2018. E logo depois a gente teve o cenário de pandemia, 2 anos de praticamente paralisação de atividades. Então a gente tem um órgão que tem talvez 3 anos aí de caminhada efetiva. O saneamento, o Bruno está aqui conosco, foi a mola mestre da estruturação do órgão. É de lá que a gente foi originado e de onde a gente sobrevive, fruto das outorgas fixa e variável que foram atribuídas ao órgão, que permitiu que a gente começasse a desenhar todas essas questões que a gente vem discutindo hoje. O nome do painel que a gente está participando é Planejamento Urbano Inteligente e Resiliente, mas hoje o que a gente vem fazendo no Rio Metrópole é mais do que só planejamento. Hoje a gente vem fazendo planejamento e execução, e eu acho que isso é a grande virada de chave que aconteceu no órgão aí nos últimos 2 anos, muito fruto até da maestria com que o nosso presidente vem conduzindo o órgão, tirando a nossa temática só de planejamento para efetivamente impactar de maneira direta na vida dos cidadãos da metrópole, da região metropolitana. Hoje a gente vem desenvolvendo 2 projetos lá, a par de muitos outros, das outras diretorias, inclusive,
da diretoria do Bruno, mas o grande atrativo lá do Rio Metrópole, como é um órgão ainda em desenvolvimento, as diretorias conseguem se comunicar com uma dinâmica muito peculiar, muito célere, diferente da máquina pública de um modo geral. Como o Aloysio falou, hoje a gente vem desenvolvendo 2 projetos lá que são, como todos que a gente vem tratando, comunicantes, que é o Metrópole Inteligente, que nada mais é do que traçar, implantar uma estrutura, uma infraestrutura de tecnologia que permita serviços públicos mais eficientes, conectividade, criação de novas centralidades, como o Aloysio falou, e de fato atração de novos investimentos para a região metropolitana, trazer empresas de tecnologia e a reboque disso melhorar a empregabilidade, todas as questões sociais que poderão ser impactadas em função disso. Esse projeto está sendo desenhado numa parceria com recursos próprios do IRM e uma parte dele está sendo custeado pela agência de fomento americana, a USDA, que inclusive está com um representante presente aqui no nosso fórum. E isso acaba sendo um pilar de desenvolvimento para todas as outras coisas que a gente vem discutindo lá no Instituto Rio Metrópole. A par disso, em novembro do ano passado, a gente teve nossa última reunião do Conselho Deliberativo, e um tema veio para discussão, que foi a questão da resiliência. Cabe frisar que isso aconteceu antes da tragédia do Rio Grande do Sul. A gente já vinha percebendo que precisávamos agir de uma maneira efetiva nessa área. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem uma ação, ou melhor, tem uma reação, né? A gente não costuma agir de maneira preventiva. Tanto que toda a legislação que trata dessa área de resiliência e prevenção de desastres, ela data, na sua versão mais moderna, de 2011, que foi quando aconteceu o grande desastre de Petrópolis, né? Que a gente reage, né? E isso não é bom. Exatamente. É necessária a reação, mas não é isso que é planejar. Exatamente. E a gente vem desenvolvendo um projeto que eu acho que vai ser muito impactante aqui para a região metropolitana, que é o nosso sistema de monitoramento metropolitano de ações climáticas. Eu não digo nem só de desastres, mas de ações climáticas, porque a gente foi a todos os municípios, realizou internamente a fase de diagnóstico e pôde observar que a gente tem uma região metropolitana muito desigual. A gente tem um município do Rio muito estruturado, o COR Rio, o Centro de Operações e Resiliência do Rio, é uma referência mundial, mas a gente tem praticamente todos os demais municípios da região metropolitana com uma estrutura ainda muito embrionária no enfrentamento dessas questões de resiliência. E a gente resolveu desenvolver esse projeto com o apoio do nosso presidente para implantar um sistema de monitoramento metropolitano que vai fazer a intercomunicação com todos os sistemas já existentes e vai incrementar em mais de 50% a toda a rede de sensores de questões climáticas, pluviômetros, fluviômetros, estações meteorológicas que a gente tem na região metropolitana como um todo. E isso vai ser um grande avanço, porque hoje um dos problemas que a gente tem para traçar políticas públicas nessa área é a falta de uma série histórica. A gente não tem dados sobre os desastres, sobre ações, não tem protocolos de reação. Então, acho que isso vai ser um marco para a gente tratar essas questões de maneira mais efetiva a partir de agora. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Maurício, ele deu uma instigada no que, para a gente, no Centro de Negócios RJ+, da associação, é o carro-chefe, nas oportunidades de negócio. Ele falou de aumento de emprego. Aumento de emprego sem a empresa fica difícil, fica meio capenga, pesado demais para o Estado cuidar desse aumento de emprego. Então, tanto melhor que isso seja meio que natural, as pessoas começarem a ver oportunidades e falar assim, bacana, Frank, eu posso montar um data center
e estruturar para te atender? Ele falou, pô, era tudo que eu queria. Que ótima conversa, vamos sentar e ver como é que isso pode funcionar e que funcione para todos os atores desse processo, para a cidade, para a região metropolitana. Quantos municípios hoje compõem essa região metropolitana? Qual o PIB? Qual é a população dessa região metropolitana? Então, hoje nós somos 22 municípios, né, na região metropolitana, contando com a metrópole, que é a cidade do Rio de Janeiro. Nós temos aproximadamente 13 milhões e meio de habitantes. Não me recordo o número do PIB exato, mas é alguma coisa em torno de 80% do PIB do estado do Rio de Janeiro. Então, é um número bastante importante. Se a gente tiver o PIB do estado do Rio de Janeiro, multiplica por 80%, é mais ou menos o que a nossa região metropolitana está fazendo aí. Aí você tocou num ponto importante, Ricardo. A gente precisa criar um ambiente favorável a investimentos. E as empresas, na verdade, elas são compostas por pessoas. Ninguém quer vir investir em um local que você não tenha segurança, que você não tenha saúde, que você não tenha mobilidade, que você não tenha saneamento, que você não tenha infraestrutura energética, que você não tenha tecnologia. Então, não adianta a gente pensar que as empresas vão vir para cá se não houver isso aí. Os outros cenários, que são os que são mais induzidos, né? Ou seja, vou dar um subsídio tributário, vou dar um terreno, vou dar alguma coisa, e isso vem depois. Porque se a pessoa que são... Isso acaba sendo consequência. Tem muito negócio isso, que eu trabalho no segmento de engenharia, que posso falar, eu não quero ajuda nenhuma do Estado. Eu funciono independente, eu vou lá, alugo terreno, compro terreno, monto... Só quero ter um ambiente propício, favorável a essa minha operação. E além disso, a gente tem que levar em conta um outro fator que é importantíssimo, que é a capacitação de mão de obra. A gente está falando de uma série de projetos, esses projetos abrem uma série de oportunidades de empregos, mas são empregos novos, e a gente precisa capacitar essa mão de obra gigantesca que tem por aí. Então, acho que o tema do planejamento inteligente, ele passa muito por isso aí. Quando eu falei dos 3 pilares, saneamento, energia e tecnologia, o Metrópole Inteligente, que é um dos outros projetos que a gente está, nesse momento, tocando, né? Um pedaço dele é a Infovia Metropolitana. Um pedaço dele é uma infraestrutura tecnológica que vai pavimentar não só a infraestrutura de serviços de telecomunicações, informática e cibersegurança, propiciando, inclusive, estruturas como a de data center virem para cá. Aliás, a gente já tem hoje, dos 5 maiores data centers no Brasil, 3 estão na região metropolitana. Estão em São João de Meriti, pouquíssima gente sabe disso. E estão ali em São João de Meriti, entre outras coisas, porque é um hub de produção de energia, porque os data centers precisam muito de energia estável. De infraestrutura de energia estável, exatamente. Então, eles estão aqui, já chegaram. Quais são as dificuldades deles hoje em dia? Capacitação de mão de obra. Então, a gente precisa também investir nisso. E o Metrópole Inteligente, ele fala nisso. Ele vai abordar esse tema da infraestrutura tecnológica, ele vai abordar um tema que, nesse momento, inclusive em termos urbanísticos, só no Rio de Janeiro a gente vai viver, e se não aproveitar agora, não aproveita mais. A gente acabou de fazer uma concessão de saneamento para distribuição de água e de esgoto, que vai quebrar, vai rasgar as nossas cidades na região metropolitana até 2035, até 2040. Excelente oportunidade para criar outras tantas estruturas fundamentais. Então, é isso. Não tem mais esse negócio. E para os negócios também. É a hora, ficou barato. É a hora. E a gente esse é um primeiro ponto, mas assim, a gente está falando da infraestrutura tecnológica, então a gente vai ter fibras óticas que vão ter que ser lançadas no mesmo duto. E por que vamos fazer um outro do lado? Vamos botar junto. O Aloysio colocou bem. O uso do solo é competência municipal. E se é competência municipal dentro de uma região metropolitana, é competência metropolitana. Então, assim, não vai ser de quem quiser, não. É nosso. O uso do solo é nosso. E bacana essa tua visão, porque, Maurício, desculpa te cortar, é muito interessante essa sua visão, porque muitas vezes as pessoas ficam empurrando um para o outro. Você está falando, não, é minha também, eu vou aí somar contigo. Eu preciso que isso saia porque Caxias precisa disso, porque São João do Meriti precisa, São Gonçalo precisa, então, cidade do Rio, vem aqui dar a mão e vamos juntos construir. Estou aqui para somar. Eu acho que isso é muito importante. Essa visão é uma visão de você construir um modelo novo
E a condição de ser metropolitano justamente está nessa conectividade entre todas essas cidades. Você falou em conurbação. Sim. Uma coisa, todos dependem, as pessoas, quem mora em Niterói, eu moro em Niterói, trabalho no Rio, outro mora em Caxias, trabalha em São João. Toda a população é uma só e está conectada ao tempo todo. E a questão que você falou da tecnologia, muitas pessoas têm medo da tecnologia por conta do emprego. Na realidade, a tecnologia traz oportunidades, né? Oportunidades de novos empregos. E aí o que o Maurício está falando, da preparação dessa mão de obra para fomentar essa nova realidade. Você sabe uma coisa interessante? Eu, lembrando que ele é de Niterói, eu fico às vezes perguntando, quando algum amigo vem de Niterói para uma reunião no centro e tudo, eu falo, mas então você vem de barca? Não, eu vou de carro. Cara... Não faz nenhum sentido. Né? Não faz sentido, mas você sabe qual é a minha visão? É tão lindo você atravessar de barca, te leva para uma sensação, um estado de espírito tão favorável. É verdade. Você chega em Niterói com uma alegria. Não, estou falando de verdade, é o que eu sinto. Eu vou preferir 1000 vezes ir de barca, ficar olhando a ponte, ficar olhando a Baía da Guanabara. Por que as barcas continuam cruzando com motores a diesel e não com o gás do Rio de Janeiro, o maior produtor de biometano, ou um dos maiores produtores de biometano? A gente tem um parceiro aqui do Centro de Negócios, que é a Urca Energia, que apoia. Por quê? Aí tem ali a Vita, que é de saúde. Isso vai diminuir o custo da saúde. Então a gente às vezes fala assim, puxa vida, há de se pensar, talvez um segmento da sociedade pense e fala, eu não estou preocupado com o derretimento de calota polar, porque eu estou aqui na Dias da Cruz e estou cheirando esse carbono todo, essa poluição, esses particulados que os carros a diesel produzem principalmente, os carros a gasolina um pouco menos, mas também, que a minha médica está falando, eu não aguento mais comprar remédio para essas alergias, né? Peraí, mas não tem tantas coisas que estão 100% ao nosso alcance que a gente consegue fazer? Eu acho que essa discussão, Maurício, é uma discussão que a gente tem que seguir numa rotina. A segurança é um problema nosso do Rio de Janeiro. A segurança é um problema de São Paulo, é um bruta problema em São Paulo. A segurança é um problema em Paris, Me diz quem do seu hall de amigos que frequenta Paris, se não tem alguém que já foi assaltado na Champs-Élysées. Me diz se tem algum hall teu que não tenha vivido, algum amigo no teu hall que não tenha vivido um assalto ou presenciado um assalto em Nova York. Então, eu não estou fazendo disso comum, mas eu estou dizendo que isso é uma coisa que acontece nos grandes centros, infelizmente, muitas vezes com dificuldade de controle. O que está ao nosso alcance? Ricardo, foi muito oportuna a sua colocação. Primeiro, eu esqueci de, quando me apresentei, de colocar minha vida profissional, né? Eu sou delegado de polícia há 15 anos aqui no Rio de Janeiro, estou há 1 ano lá no Instituto Rio Metrópole. Então, essa questão de segurança é uma questão muito cara para mim, muito sensível para mim. No desenho que a gente fez do programa Metrópole Inteligente, a gente previu a estruturação de um cinturão metropolitano de monitoramento de carga, veículos e pessoas, com vistas a melhorar a questão da segurança pública sob uma análise, sob um enfoque de inteligência. Não adianta, o Estado ele tem limitações de recurso, a gente não vai conseguir botar um policial para cada cidadão para garantir a segurança plena da população, mas se a gente atuar e investir na área de inteligência, a gente consegue sim mitigar bastante o problema da violência. O Rio de Janeiro não produz droga, o Rio de Janeiro não produz arma. Esse material chega aqui, seja pela via terrestre, seja pelo mar, seja pelos aeroportos, e a gente precisa agir com inteligência para evitar que esse material chegue aqui e sufocar essas organizações criminosas que atuam aqui no Rio de Janeiro. Então solução tem, né? Solução tem. Eu tive um caminhão
roubado na Avenida Brasil. Mas tem solução. Eu tive um caminhão roubado na Avenida Brasil que estava chegando com os projetores para um estádio. Quando eles viram que não era televisão, que não... Ok, tira isso daqui. Quando abriram o caminhão. Essas coisas acontecem, mas o Rio de Janeiro é muito mais do que isso. A nossa região metropolitana é muito mais. Nós temos uma UFRJ, a melhor universidade. O parque tecnológico da América Latina está aqui na nossa região metropolitana, no Fundão. Não é uma universidade, é o parque tecnológico, o maior da América Latina. Então, é isso. Pensa no seguinte, vem para cá, para o Rio de Janeiro, que tem muito mais para você desenvolver, mas principalmente com uma qualidade de vida que eu desconheço lugar no mundo que possa gerar essa qualidade de vida. Eu já viajei bastante. Essa qualidade de vida que você tem no Rio de Janeiro.